Do outro lado do espelho. Livro psicografado por Carlos Antônio Bacelli. Pelo espírito Inácio Ferreira. Capítulo 32. Preparativos iniciais. No outro dia, quase antes que o sol raiasse de todo, Odilon e Paulino passaram pelo apartamento em que me hospedava. Isente-me de falar sobre questões locatáveis na vida maior. Por aqui, pelo menos na dimensão espiritual em que me localizo, a única moeda corrente é a do trabalho. Quem trabalha tem onde ficar, sem ter que se preocupar com aluguel ou compra de imóvel. Por enquanto, não dá para falar de toda a organização da comunidade a que me encontro vinculado. Se os nossos irmãos estranharam, confesso-lhes que, a princípio, fui um deles. Os apontamentos de André Luiz, em sua excelente obra Nosso Lar, principalmente haveriam de me detestar se eu descesse a detalhes do que vivencio deste outro lado da penumbra. Se é que odiado já não fui pelo que escrevi nas páginas anteriores. Saímos e nos encontramos com Dona Modesta e Manuel Roberto, que nos aguardavam. Diversos espíritos passavam por nós, sem sequer suspeitar dos nossos planos, cada qual em busca do seu objetivo. No além, conversar sobre assuntos concernentes à vida espiritual é coisa rotineira. Alguns cogitam de sua elevação aos planos superiores. Outros planejam a reencarnação. Quase ninguém quer simplesmente ficar onde está. Os que se acomodam são os espíritos doentes. A atividade onde nos encontramos é rápida e intensa. Sabemos que ocupamos no espaço, num ponto semelhante a microscópico grão de areia, e o tempo em que nos situamos é uma fração de segundo perante a eternidade. A vida do espírito é toda ela mental, o tempo todo planejando, o tempo todo agindo, o tempo todo aprendendo. Os que não se adaptam ao movimento caem para as zonas inferiores, onde o tempo se arrasta com a mesma lentidão com que se arrasta na Terra. Por esse motivo, muitos criam focos na resistência na vida além da morte. Não querem sequer adiante e não desejam retroceder, nem depurar o corpo espiritual, nem tomar um novo corpo de carne, mas, que tiverem que escolher, optam pela reencarnação, pensando nos prazeres que o contato mais estreito com a matéria poderá lhes proporcionar. Por incrível que pareça, existem espíritos que deliberam reencarnar, saudosos, que se encontram dos prazeres da vida física, até mesmo da alimentação. Não tivemos que caminhar muito, até que chegássemos ao edifício onde Alexandre de Jesus nos esperava. Mais tarde, Odilon me diria que Alexandre e irmão José, em domicílio permanente nas dimensões superiores, habitam uma região completamente isenta de prédios. Lá, a comunidade reconstituiu o ambiente da Palestina, mesmo no que diz respeito à topografia dos tempos do Cristo. Montes e vales floridos, rios e extensos campos de relva. Embora não exista esta necessidade, edificaram, com a força plasmadora da mente, aldeias que se assemelham às de Carfanaum, Nazaré e Betesda. Olá, saudou-nos efusivamente Alexandre. Estávamos à espera dos irmãos, disse, apontando para a presença de Sebastião Carmelita, ex-sacerdote que fora muito meu amigo, aliás, o único padre que tinha permissão para entrar em minha casa, sem que eu lhe estumasse os meus cachorros, ou melhor, os meus gatos. Carmelita! Abriu os braços com alegria ao ver o saudoso companheiro com quem entabulara tantos diálogos no meu consultório, quando, às escondidas do bispo, ele ia me visitar. Como vai? Vejo que você remoçou bastante. A mente, Inácio, disse-me com sabedoria, se nos rejuvenesce,
não nos renova. Mas ainda de batina? Questionei. Você vivia querendo se despojar dela? É, para você ver, meu amigo. A batina continua me valendo neste outro lado da vida. A minha tarefa agora é socorrer padres que caíram. Então você deve estar sobrecarregado, brinquei. Como era de meu costume com ele. Entre nós dois havia intimidade para tanto. E como? Retrucou de imediato. Só que não sei a quem primeiro resgatar das trevas, se os padres ou se os espíritas. Ah, tire os padres e deixe lá os espíritas, respondi provocando sorrisos, inclusive de Alexandre, que em seguida explicou. O nosso irmão Sebastião Carmelita tem vasta experiência em lidar com as entidades espirituais com as quais vocês lidarão. Estão indo no encalço de Tomás, não é? Inquiriu o amigo. Sim, tencionamos resgatá-lo. Esclareci, dando ensejo a que o assunto prosseguisse. Vocês necessitarão de muita cautela. É possível que os líderes dos dragões, a esta altura, já saibam. Eles têm como rastrear os nossos pensamentos. Possuem sensitivos a seus serviços. Entidades que são verdadeiras antenas psíquicas. Muitos deles têm a capacidade de deixar o pesado corpo espiritual e vir a nós, em estranho processo de espionagem. Mas isto é possível? Pode o inferior subir ao superior? Quem lhe disse, Inácio, que somos superiores? A questão não é moralidade, mas de intelectualidade. Se, segundo as escrituras sagradas, o demônio teve acesso a Jesus para tentá-lo, os dragões são nossos vizinhos. Vivem, por assim dizer, sob os nossos pés, conseguindo atormentar-nos a consciência. Como pretendermos às alturas, tendo debaixo irmãos que clamam por socorro, sepulcros caiados por fora, cheios de podridão? Não dá para avançar, escutando gemidos na retaguarda. Você já andou por lá? Várias vezes. Mas nunca ousei passar de certo limite. A minha mais recente incursão naquelas regiões foi para socorrer um irmão de doutrina. Quem? Um cônego, Inácio. Não há necessidade de que declinemos o seu nome. Tenho procurado auxiliá-lo, no entanto, o estado de perturbação dele é muito grande. Gradativamente venho conseguindo trazê-lo para fora. Para fora? Sim, para as regiões de mais fácil acesso. Para tanto, tenho contado com a valiosa colaboração da mãezinha dele. Desconfio de quem seja esse cônego. Ele era mesmo terrível. Manda a caridade que esqueçamos. O maior acelerado poderia ser qualquer um de nós. É verdade, Carmelita, é verdade. Em outras circunstâncias, se você estivesse do outro lado, ao invés de Inácio, poderia ser Tomás, não é? Com a minha índole, não seria difícil, respondi. Só não fui um inquisidor porque nasci fora do tempo. O erro, por vezes, é apenas uma questão de oportunidade. O erro quanto o acerto. Justo. É tênue e frágil a linha que separa o santo do pecador. De acordo com os sentimentos que nos impelem, sentimentos que nem sempre conseguimos dominar, nos transformamos em heróis ou vilões. Analisando assim, nos predispomos mais facilmente ao perdão. Percebendo que o assunto se alongava, Alexandre nos interrompeu. O nosso irmão Carmelita transmitirá a vocês alguns esclarecimentos básicos antes de partirem com a expedição.